Boa noite, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma reação minha a uma parte de um debate que ocorreu no canal do Felipe Menegotto, professor de física. Ele deu a oportunidade de um terraplanista explicar umas ideias dele que vão totalmente contra os princípios da física, tais quais a gente conhece. Basicamente, o que ele queria defender é que a atmosfera terrestre ela é mais densa na parte de cima que na parte de baixo. Ou seja, que o ar lá em cima ele é mais denso e não rarefeito, como a gente já viu várias evidências por aí. Sim, eu sei que pode parecer loucura, mas ele teve aqui, inclusive ele foi perguntado sobre, Roberto, para você o que é densidade? E ele afirmou com todas as letras, não, eu vou usar aqui os princípios da física. Quando eu falo de densidade, eu estou falando de massa sobre volume. Vejam vocês mesmos o que ele falou. Roberto, vou te fazer uma pergunta bem rápida, bem simples aqui. Você pode responder agora em seguida. Gostaria de saber, no teu entendimento, tal, o que você define por densidade. E como eu falei no início, né, para poder falar alguma coisa tem que saber o que está falando e estudar, e o que existe é a física. Então, esses conceitos de a terminologia, as fórmulas, né, elas são as da física, não existem outras. Quando eu falar de densidade, a densidade como a física entende. Quando eu falar de Snell, a lei de Snell é como a física entende. Quando eu falar de pressão, temperatura, volume, é sempre dentro das regras da física. Bem, apesar dele dizer isso com todas as letras, categoricamente, vejam o que ele fala ao longo do debate depois de fazer essa afirmação. Porque para que haja uma massa maior, né, acima das nossas cabeças, né, do que há aqui onde nós estamos, é preciso que haja uma força para erguer essa massa. Então, qual é essa força? A força ela é essa combinação, né, de temperatura, pressão e volume. Então, qual que é a minha interpretação, né, o meu entendimento de como funcionam as coisas? Em primeiro lugar, gravidade não existe. Está falando com todas as letras que gravidade não existe. É fato, a gente constrói os aviões conforme a natureza nos permite construir. A gente não constrói uma coisa para ir contra a natureza. É meio, né, difícil, um raciocínio meio terrível isso aí. Eu acho que o que tu fala não faz sentido, porque a densidade não afeta na capacidade de um avião conseguir ou não voar. Então, o vídeo vai ficar disponível na íntegra, o link para esse debate, para quem se interessar e quiser assisti-lo por inteiro. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu vou dar uma resposta para essas afirmações do terraplanista através de 3 experiências práticas. As duas primeiras experiências são muito fáceis de fazer, está ao alcance de verdade de qualquer pessoa que se interessar e tiver curiosidade pelo assunto. Basicamente, o material que você vai precisar é uma garrafa PET, bexiga de ar, e eu vou ensinar vocês a fazer essa adaptação aqui, que é um bico de bicicleta de câmara de ar e uma tampa. Vai ficar na descrição do vídeo um link para quem se interessar e quiser fazer a experiência. Terraplanistas usam muito a palavra empirismo de boca cheia. Sempre dizem que as observações que eles fazem são com base no empirismo. Então, por favor, prestem muita atenção no empirismo dessas experiências que serão expostas agora. Experiência número 1. Eu não vejo forma mais simples de mostrar o que a pressão faz com um objeto, a não ser usando essa experiência aqui. Nós temos uma garrafa, essa garrafa está pressurizada, e nós temos uma bexiga de ar que ela foi inflada com um determinado volume quando ela estava a pressão atmosférica. Para saber essa pressão que a garrafa está agora, eu tenho um manômetro, ok? Nós vamos zerar ele aqui.
É isso mesmo. Pouco mais que 40 PSI. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aliviar a pressão da garrafa e vocês observem o que vai acontecer, tá, com o volume dessa bexiga. Basicamente duplicou de volume, certo? O que aconteceu com a densidade do ar contido nessa bexiga? Diminuiu, obviamente, porque a massa dele continua sendo a mesma, contida no interior da bexiga, mas quando eu aliviei a pressão e ele expandiu, voltou ao seu volume inicial, você dobrou o volume praticamente, mantendo a mesma massa. Então você reduziu pela metade a densidade do ar contido dentro da bexiga. Se eu quiser reduzir a densidade, eu tenho que expandir o volume. Não tem outro jeito. Se eu quiser voltar a pressurizar isso aqui, vocês vão observar que esse volume ele vai reduzir à medida que eu vou aumentando a pressão aqui, porque simplesmente o ar que está contido no interior da garrafa está pressionando em todos os sentidos o ar que está contido no interior da bexiga. E nesse sentido eu estou aumentando a densidade dele. Por quê? Porque agora eu mantive a mesma massa dentro da bexiga, não há troca gasosa entre o interior da bexiga e o interior da garrafa, mas o volume dela está se reduzindo, ou seja, eu conservo a massa e reduzo o volume. Obviamente, a densidade é obrigada a subir desse objeto aqui. Então, não tem maneira mais objetiva, mais empírica que explicar isso. Esse aqui foi o resultado visual melhor que eu consegui. A experiência do papelzinho se movendo no ar mais denso, pressurizado, ou no ar menos pressurizado, menos denso. Manômetro zerado. Olha só. Um pouco mais de 80 PSI, né? 87 PSI, por aí. E aqui dentro eu tenho um papelzinho. Esse papel está aqui dentro da garrafa. Vocês notem a velocidade com que ele cai quando eu viro a garrafa, né? Eu não estou nem cronometrando, né? Isso aqui é para ser uma coisa visual. Daria para a gente capturar os frames e ver quanto tempo, né, ele está levando para cair. Mas a ideia aqui é fazer uma coisa visual, qualitativa, né? Agora, pessoal, vou fazer o seguinte, vou despressurizar a garrafa. Ok? Despressurizei a garrafa. Agora presta atenção na velocidade. Olha como ele cai muito mais rápido. Não tem nem comparação. Ó. Pedaço de papel, tá? Pedaço de papel toalha. Por que eu não coloquei aqui um material muito mais pesado? Porque visualmente eu não ia conseguir notar a diferença ali de milésimos de segundo, né? Com um material mais leve, o efeito é mais evidente. Por isso que a gente usou um papel. Tudo bem, tudo bem. Existe uma grande chance de um deles aí chegar para mim e dizer: ah, não, mas essa pressão atmosférica não vai variar tanto assim, você exagerou. Ah,
não acontece assim de verdade. Sim, eu exagerei para que o efeito que eu queria mostrar ficasse bem evidente. Mas, então aí entra a terceira experiência. E essa não é tão simples de fazer, não está tão ao alcance de todo mundo fazer, porque demanda um pouco mais de recurso e um pouco mais de disposição também. É uma adaptação de um equipamento que eu ensino a fazer nesse vídeo aqui que vai ficar no card. Basicamente é uma estação meteorológica simples, que mede temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica. Eu fiz uma adaptação para incluir mais uma medida que é da densidade do ar. É claro que é uma medida indireta através de outras 3 medidas: temperatura, pressão, umidade relativa do ar. Mas eu estou usando o que a física nos ensina. Teoria dos gases, atmosfera padrão. Então, com base nesses conceitos, eu consigo fazer uma estimativa da densidade do ar. Então, amanhã cedo, eu vou sair a pedalar com um amigo. Nós vamos sair daqui de Santiago, que estamos a mais ou menos 500 metros de altura em relação ao nível do mar, e vamos subir a cordilheira em direção ao Vale Nevado. Vamos subir até onde a gente aguentar, porque realmente está fazendo frio aqui. E eu vou levar essa caixinha, que vocês estão vendo, que é meu equipamento já adaptado, e vamos fazer as medidas primeiro aqui embaixo, antes de subir. Vou fazer a medida lá em cima, num ponto onde a gente saiba a que altitude estamos, e nós vamos comparar as medidas realizadas lá em cima com as medidas realizadas aqui embaixo. Então, depois de fazer todas essas medidas e obter as estimativas, etc., a gente vai chegar a alguma conclusão, certo? Então, minha gente, eu vou dormir, porque amanhã é um longo dia de pedalada, de muito esforço e de diversão também. Boa noite. Bom dia, e passou rápido a noite. Mas eu tô aqui já preparado para subir a cordilheira. Tá um frio, olha só a temperatura. Espera um pouquinho, ó, 10 graus. Estamos com 52% de umidade, 954 milibares e 1,166 de densidade do ar. Eu vou guardar essas medidas agora a 500 metros mais ou menos de altitude, e quando eu chegar lá no Parque Erva Louca, ou onde eu aguentar chegar, ou no Vale Nevado, ou no Farellones, não sei ainda, porque tá frio, 10 graus, eu não estou muito acostumado com esse frio. Vamos ver como é que fica. Até lá. Estamos a 550 metros mais ou menos, essa é a altitude média dos pontos principais da cidade. Vou conectar meu terminal aqui. E agora vamos começar a medir aqui, beleza? Então, ó, na primeira coluna você tem a temperatura. Na segunda coluna você tem a umidade relativa. Terceira coluna, pressão atmosférica em PA, pascais. E na última coluna você tem ali a densidade do ar calculada, estimada, né, a partir das outras medidas. A gente está com 1,166 quilos por metro cúbico. Vamos desconectar, que a gente já tem bastante medida, né? Ó. E vamos guardar isso daqui. Vou salvar, né, com a data de hoje, já está lá com o horário que foi medido. Essa experiência vai ter um extra também, que é a questão dessa bexiga aqui. Coloquei um pouquinho de ar nela, vou fechar, vou colocar dentro da minha mochila e nós vamos ver o que vai acontecer quando a gente chegar a mais ou menos 1.500, 2.000 metros, ou até onde eu conseguir chegar. Ainda não sei, com esse frio aí, não sei até onde vai ser possível. Ó. Ok? Tá aqui a mochila, vou colocá-la aqui dentro, guardadinha. E quando chegar lá em cima, nós vamos ver o que aconteceu. Beleza? Até lá. Eu tô aqui no Parque Erva Louca. Hoje eu aguentei vir só até aqui, tá frio. E esse negócio de ficar na pandemia sem se exercitar todo dia também fez uma puta de uma diferença. Então, aqui na placa diz 1.600 metros de altitude.
pelo celular aqui, né, eu medi 1723. Então dá pra gente ter uma ideia aí da altitude que a gente está. Vamos comparar o que a gente obteve de medida com o que a gente espera, né? O que diz aí a nossa física, a nossa ciência. Vou fazer a última medida aqui no Parque Erva Louca. A gente já ficou aqui uns 20 minutos mais ou menos e a temperatura tá amena, não tá muito quente nem muito frio. Aí temos a densidade em torno de 1 kg por metro cúbico. Vamos conectar. E aí estamos. Vou realizar uma sequência de 10 medidas aqui. Vocês veem que nós temos temperatura aí na casa dos 14 graus. Umidade em torno de 32%. A pressão já caiu bastante aqui, 826 milibares ou 82.676 pascais. E aí na quarta coluna vocês têm a densidade aí próxima de 1 kg por metro cúbico aqui nessa altitude. A gente vê que 1 metro cúbico de ar aqui tem mais ou menos 120 gramas a menos que lá embaixo em Santiago, a nível mais ou menos 500 metros. Santiago, tá? É interessante fazer uma medida dessa também a nível do mar, em Valparaíso. Vamos começar a descer agora para direção a Santiago. E é isso aí, valeu. Eu quase ia esquecendo. Lembram do balão que eu peguei lá em Santiago, lá embaixo, e coloquei dentro da mochila? Olha como que ele tá aqui. Você sente que parece que ele está pressurizado. E lá embaixo eu não pressurizei ele tanto. Então o que acontece é que a diminuição da pressão externa faz com que ele se expanda, né? A pressão interna maior que a externa, então ele infla até atingir um equilíbrio, né? E ficar assim, do jeito que vocês estão vendo aqui.